Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouco a vocês sobre as lesões brancas, tais dificuldades ocorrentes na área bucal oral propriamente dito. As lesões brancas são alterações da mucosa bucal onde apresentam aparência esbranquiçada, opaca e pálida. Não aumento volumétrico, eritema ou ulcerações. Há espessamento epitelial onde se torna opaca ou rugosa. São persistentes ou progridem. Podem ser localizadas ou generalizadas e há deposição de material na superfície. Aqui podemos ver algumas imagens dessa lesão. As descrições das lesões são leucoplasia, estomatite ou papilite nicotínica, leucoplasia pilosa, herpes simples, nervo branco esponjoso, candidose pseudomembranosa e candidose eritematosa, estomatite protética e líquen plano. A leucoplasia é uma lesão na mucosa de característica branca, sendo ela mancha ou placa. Não possui diagnóstico definido, não podendo ser caracterizada patologicamente ou clinicamente com nenhuma outra doença. Embora seja associada a diagnóstico histopatológico, ela é considerada como um ferimento pré-cancerígeno ou pré-maligno. Os fatores etiológicos, na maioria, são fumo, álcool e traumas. 80% dos casos dos pacientes com leucoplasia são fumantes. E nos que abandonam o hábito de fumar, pode-se notar o desaparecimento ou regressão considerável na lesão. Não podem ser removidas por raspagem em razão de serem lesões queratóticas, sendo também assintomáticas. São elevadas ou planas, podendo ter fissuras ou não. Aqui observamos uma imagem de uma lesão decorrente da leucoplasia. O diagnóstico é feito primeiramente através do exame clínico, e para melhores resultados é recomendado que sejam feitas várias biópsias, pois algumas podem não ser representativas, referente à presença das displasias. Aqui é mostrado, nesta imagem, a remoção de um tecido para análise na biópsia. O tratamento da leucoplasia consiste na eliminação dos fatores de risco. Se a lesão é displasia moderada ou severa, localizada em superfície ventral da língua ou assoalho da boca, exérese da lesão, cirúrgica, a laser ou eletrocoagulação. Em outros casos, pode-se tratar a vitamina A, retinoides, sintéticos e beta-caroteno. A estomatite ou papilite nicotínica é relacionada ao calor do fumo, especialmente ao uso de cachimbos. São lesões benignas acometendo fumantes crônicos, na maioria homens da meia idade. Se caracterizam como pápsulas com centro eritematoso, umbilicada em palato duro, também relacionada às inflamações de glândulas salivares menores. É de grande importância que não tenha essas alterações em área onde é abrangida pela prótese em pacientes edentados. A histologia patológica nos revela um tampão de queratina obstruindo os ductos glandulares. Nessa imagem mostramos um exemplo de lesão leve, decorrente à estomatite ou papilite nicotínica. Seu principal diagnóstico nesse caso também é o clínico, podendo ser feita apenas biópsia incisional, se obtiver certeza do diagnóstico ou quando há confirmação de infecção por HIV. E aqui nessa imagem podemos observar a biópsia sendo realizada. Seu tratamento é reversível. Com a remoção do hábito, é necessário fazer uso adequado dos produtos de higiene oral. Em torno de 2 semanas, a mucosa volta à sua total normalidade. A leucoplasia pilosa é espessamento da mucosa bucal, característico por sua cor branca, habitual, possui superfície rugosa e pregas, verticais, com aspecto piloso. São encontradas com maior frequência na borda lateral da língua, podendo envolver também a superfície dorsal da língua. Assoalho da boca, palato, na maioria das vezes, não apresenta sintomas. Um fator causal considerado é o vírus Epstein-Barr, que fica isolado nas células epiteliais nessas lesões. Porém, não há constatação de transformação maligna. Também pode aparecer em pacientes imunodeprimidos, maiormente os infectados por HIV. Vemos nessa imagem o quão agravante pode ser esta lesão, tornando o local totalmente rugoso e esbranquiçado. O principal diagnóstico, neste caso, também é clínico, podendo ser feita apenas biópsia incisional, se não obtiver certeza no diagnóstico ou quando há confirmação de infecção por HIV.
O tratamento incide em uma higiene adequada, escovando a língua com escova de cerdas macias e uma dieta rica em fibras. A herpes é um DNA vírus que pode ser dividido em tipo 1 e tipo 2, sendo o tipo 1 associado a lesões orais e o 2 a lesões genitais. Pode ocorrer ao inverso caso ocorra contágio com fluidos ou corporais infectados. São as principais manifestações clínicas: a gengivostomatite, herpética primária e infecções relacionadas. Geralmente são vistas a gengivostomatite em crianças com idade entre 2 a 5 anos, soronegativas. Normalmente é uma infecção assintomática ou com pequenas manifestações, comumente relacionada com erupções dentárias. Quando há maiores sintomas, faringite e estomatite são as manifestações mais comuns. Vesículas pequenas aparecem na mucosa da cavidade oral em 24 horas, provocando uma borda eritematosa coberta com uma membrana acinzentada. Aqui vemos o exemplo de herpes oral e gengival. O diagnóstico da herpes é clínico. Estudos dos tecidos mostram as vesículas intraepiteliais formadas por células epiteliais infectadas com o vírus. Membrana basal íntegra e células de tanque. Também pode ser observada a presença de anticorpos circulantes. O tratamento adequado para herpes é feito com analgésicos e hidratação. A ciclovir pomada é indicado no início do quadro, sendo ele fase hiperestesia. Em casos mais severos, se entra com a ciclovir comprimido, e se infecção secundária fará uso de antibióticos. A lesão do nervo branco esponjoso é caracterizada por placas brancas difusas, rugosas, que afetam principalmente a mucosa bucal. A condição tem um alto grau de penetrância e expressividade variada, embora os relatos familiares sejam incomuns. Pode ser genética, herdada como uma característica autossômica dominante. Já nessa imagem, temos o exemplo de como ocorre esta lesão. O diagnóstico diferencial mais relevante do nervo branco esponjoso é feito com o líquen plano da mucosa, especialmente as variantes reticular e em placa, uma vez que ambas as lesões têm a mucosa jugal como sítio de predileção e se apresentam geralmente de forma bilateral. Não possuem nenhum tipo de tratamento necessário para esta condição. Remissões parciais têm sido documentadas com o uso de antibióticos sistêmicos. A candidose pseudomembranosa é formada de infecção por Candida albicans, mais conhecida como sapinho. É caracterizada pelo aparecimento de uma placa branca aderente na mucosa bucal, que lembra queijo cottage ou leite coagulado. As placas brancas são compostas por uma massa de hifas emaranhadas, leveduras, células epiteliais descamadas e fragmentadas, de tecidos necróticos. As placas podem ser raspadas com um abaixador de língua, ou pela fricção com uma compressa de gás seca. A candidose eritematosa é diferente da pseudomembranosa. Os pacientes que apresentam não mostram placas brancas. É caracterizado por uma mancha, possui várias apresentações clínicas. A candidose atrófica aguda, provocada sensações de ardência na mucosa, semelhante à queimação. Mais comum quando se faz o uso de antibiótico. A sensação de queimação leva à perda das papilas filiformes, deixando a língua com aspecto avermelhado e careca. Aqui nessas imagens, verificamos o exemplo de lesão cândido pseudomembranosa e eritomatosa. O diagnóstico se baseia nos sinais e sintomas associados à história médica e odontológica. De ambas candidoses, o deslocamento da placa e visualização de uma base eritematosa confirma o diagnóstico. O tratamento pode se iniciar pela exposição de pacientes a antibióticos de amplo espectro, ou a diminuição do sistema imunológico do paciente. Imunidade baixa, observado em pacientes ou naqueles infectados com HIV, estão frequentemente associados com a candidose pseudomembranosa. A exposição aos antibióticos é responsável por uma versão mais aguda, já problemas imunológicos são responsáveis pela versão mais crônica. A estomatite protética é outra lesão onde ocorre por variação de graus de eritema, sendo acompanhado por petequias hemorrágicas, situadas no palato na área de contato de uma prótese removível, assistomática.
Ocorre nos pacientes que usam as dentaduras continuamente, removendo por curtos períodos. Este processo pode ocorrer também caso haja alguma anormalidade na prótese, com um desenho incorreto ou ainda a polimerização inadequada do acrílico. Aqui mostramos a imagem de uma lesão decorrente à estomatite protética no palato duro. O diagnóstico é geralmente feito clinicamente, com análise dos sinais e sintomas. Outros meios que podem ser utilizados são a biópsia e a histologia esfoliativa. Seu tratamento constitui com a primeira sendo anistatina, antifúngico e antimicótico, em seguida a suspensão oral, pastilha ou gel. Indicado também creme de clotimazol, eficiente no tratamento de quelite angular, por possuir propriedades antifúngicas e antibacterianas. É de suma importância instruir os pacientes para realizarem a higiene correta oral e também dos aparelhos protéticos. Outra lesão é o líquen plano, que é uma doença inflamatória mucocutânea, ou seja, capaz de atingir a mucosa e também anexos. Trata-se de uma condição benigna, porém de longa duração e muito incômoda, por causa dos seus sintomas. A imagem anexada mostra as lesões causadas pelo líquen plano. Para realizar o diagnóstico, pode concluir-se baseando apenas na aparência das lesões apresentadas na boca. Consiste de um tratamento em reduzir sintomas com medicamentos orais que acalmem o sistema imunológico, como corticoides, e em casos mais graves como cicloporina, metotrexate, enxaguantes bucais com lidocaína, para anestesiar a área e tornar a alimentação mais confortável. Exames complementares ajudam o dentista a ter panorama completo da saúde do paciente, podendo confirmar a existência de uma patologia, facilitando a indicação do tratamento correto. Este exame inclui biópsia, hemograma, dosagens de imunoglobulinas e complemento, sorologias, imunofluorescência direta e indireta, pesquisa de autoanticorpos, citológico e cultura. Os exames de imagem têm menos utilidade no diagnóstico das lesões. Aqui vemos um exemplo de um caso clínico. Um senhor de 52 anos chegou até as clínicas integradas Guaracá com alterações na normalidade da língua, apresentando hipertrofia das papilas, assintomático e cor pigmentada. Com base nas alterações vistas, conferimos a anamnese feita anteriormente e verificamos que se trata de um paciente fumante e que faz uso com frequência de bebidas alcoólicas. O mesmo nos informou não fazer higiene oral adequada. Então, podemos diagnosticar como língua papilosa, sendo caracterizada por um alongamento das papilas filiformes, da porção posterior e dorsal da língua, com pigmentação. Orientamos o paciente a fazer higiene frequentemente, especialmente higienizar a língua com escovas de cerdas macias e fazer uma dieta rica em fibras. E é isso. Agradecemos e esperamos ter esclarecido um pouco sobre as lesões brancas orais. Obrigado.